Salve, pessoal! Então, terceiro vídeo, Roberto Alexi. Vamos trabalhar um pouquinho da teoria da argumentação e teoria do discurso dele. E nesse trabalho que a gente vai fazer agora, a gente vai começar a discutir algumas das colunas mais relevantes aqui para a gente relembrar, né? A gente já viu lá nas sessões presenciais. Então, vamos lá, né? Vamos trabalhar agora com as bases teóricas dele. A gente tem três colunas, né? Uma teoria da argumentação e do discurso, a outra teoria do direito, e a última, a teoria dos princípios. A gente está aqui olhando teoria da argumentação e discurso e teoria dos princípios, principalmente, né? Eu vou resumir aqui, é claro, a gente não vai voltar com uma riqueza de detalhes muito grande agora para aquilo que a gente viu ao longo das nossas aulas, mas só para vocês terem um panorama geral, né? Dessas colunas todas, nós começamos com a questão dos fundamentos da linguagem. E o Alex, ele é um pensador muito inclinado a entender o direito enquanto resultado, produto de uma visão muito particular e definida de linguagem, qual seja a visão que coloca essa linguagem enquanto estado comunicacional, né? Nem todo pensador da filosofia da linguagem, nem todo jurista que trabalha com esse critério vai ler dessa forma, mas ele e o Habermas vão, né? Talvez o Habermas mais do que ele, inclusive, mas o Alex ele vai ter, enquanto olhar propriamente dito do direito, essa percepção de que toda a experiência jurídica vem fundada em linguagem. E essa linguagem é uma estratégia, ela trabalha, ela opera a partir de estratégias comunicacionais. E aqui a gente já tem duas frentes, uma delas é a argumentação, a outra delas, o discurso, né? Eu vou me concentrar especificamente em alguns aspectos da teoria do discurso, principalmente nas regras do discurso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Argumentação e discurso trabalham a partir de certos mecanismos lógicos que são inerentes às práticas comunicacionais que estão em jogo, né? Então, a gente tem alguns fundamentos, né? Por exemplo, no âmbito específico do discurso existe a ideia de uma dialética, de um processo de alternância, ao passo que no discurso, de maneira mais específica, a gente tem a construção de um monólogo a partir de um determinado arrazoado de sentido. Essas regras, mesmo que elas sejam aplicadas ao universo jurídico, elas continuam ativas, né? Então, elas continuam de alguma maneira fixas e elas não vão ser alteradas pura e simplesmente pelas demandas do direito, né? Elas vão permanecer. Mais especificamente no que diz respeito à teoria do discurso que ele emplaca, a gente sabe que as demandas discursivas, elas estabelecem para nós pelo menos quatro grandes regras fundamentais. E essas quatro grandes regras vão ser seguidas em todo tipo de debate, em toda espécie de debate e em toda a formação discursiva do direito, né? Então, eu coloquei lá para vocês a regra da não contradição, então eu não posso me contradizer enquanto eu levanto meus argumentos. A regra da convicção, né, eu tenho que estar convicto daquilo que eu digo. A não contradição performativa, né, que eu já vou comentar, ela vai ser, né, ela vai exigir aqui um pouquinho mais de elaboração, eu vou cobrar separado, inclusive, de vocês, e a gente já vai especificar mais ou menos o que ela é. Além disso, também a questão do fundamento de veracidade e domínio do conteúdo que nós estamos levantando e suscitando como argumento, né? As regras do discurso, elas não são regras que são inventadas, nomeadas ou que devem ser seguidas conscientemente. Elas fazem parte do estado constitutivo do próprio discurso. Toda vez que eu produzo um discurso determinado, toda vez, por exemplo, como eu estou produzindo esse aqui, eu tenho que estar convicto das coisas que digo, quer dizer, eu tenho que compreendê-las minimamente, tenho que saber explanar sobre esse estado de compreensão mais íntimo. Eu não posso me contradizer, evidentemente, porque a contradição demonstra que não há consistência no discurso que está sendo conformado. Eu não posso determinar, através do discurso, comandos, né, que contradigam o próprio conteúdo da fala, ou o próprio ato de fala, não pode, de alguma maneira, contrariar o próprio conteúdo da fala, o que é uma contradição performativa, né? Eu não posso, evidentemente, evitar qualquer tipo de conhecimento a respeito do conteúdo. Eu tenho que estar alinhado de acordo com o domínio, com o conhecimento que eu crio do conteúdo, né? Essas coisas, elas são absolutamente naturais, né? Se a gente consegue perceber em um discurso quaisquer falhas diante de uma dessas regras, nós imediatamente somos capazes de falsear esse discurso, tá? Veja, de todas essas regras, talvez a mais estranha para nós seja da contradição performativa. Ela acha exemplos mais incomuns, eu dei alguns, né? Formação de alguns paradoxos lógicos, por exemplo, né? Contradição performativa é um conceito um pouco mais delicado, eu fiz algumas simplificações para a gente entender. Eu vou usar aqui simplesmente aquele exemplo que o Alex dá,
que talvez seja o melhor emprego dentro da obra dele dessa questão da contradição performativa e a demonstração mais específica de como não pode acontecer uma contradição performativa. Tá? Então eu vou levantar para vocês essa questão. Né? O Alex, ele, em vários artigos dele, ele chegou a defender a ideia de que o direito não pode ser injusto. Tá? E por que o direito não pode ser injusto? A injustiça ela é um estado corriqueiro, ela é um estado que não demanda qualquer tipo de especificação, otimização ou elucidação. Eu não preciso dar ordem para alguém ser injusto. Uma pessoa vai ser injusta só porque ela obtém vantagens dessa injustiça. Né? Só porque ela vai agir segundo critérios que não são limitantes porque não são justos. Então, se eu crio uma regra, necessariamente na mentalidade do Alex, essa regra tem que ser justa. Se eu crio um direito, é para que ele seja justo. Criar um direito injusto ou uma regra injusta não faz sentido. É contraditório, porque eu dou o comando esperando correção, mas ao mesmo tempo eu preconizo incorreção a partir da própria correção que está instruída naturalmente no comando. Percebem? Então isso significa que nós estamos nos contradizendo. Para a gente entender bem isso, vale lembrar que a fala é sempre um projeto ativo, ela é uma ação. E enquanto ação, ela tem uma peculiaridade muito específica, que é o fato dela agir apresentando conteúdos. Então, se eu dou um comando, o conteúdo do meu comando pode eventualmente entrar em contradição com aquilo que eu digo, né? Eh eh eh, ou antes com a estrutura do meu dizer. Se eu uso uma regra, é porque eu quero corrigir comportamento. Se a correção desse comportamento não se avizinha adequadamente, né, porque o meu conteúdo, por exemplo, é um conteúdo injusto, então isso significa que eu não estou corrigindo o comportamento, mas estou reiterando o erro. Isso é uma contradição performativa. Usar um modelo de linguagem feito para correção, um agir corretivo, sendo que esse agir corretivo não corrige, ao contrário, faz com que o erro seja agravado. Tá? Então está aí a tal da contradição performativa. Isso eu vou cobrar entre o Habermas e o Alexi, né, dentro da prova de vocês. Depois disso, a gente consegue perceber que essas bases discursivas, elas permitem formatar, digamos assim, toda uma estruturação dos campos de validade, eficácia, aplicabilidade do direito, aplicação do direito, né? E esses campos, eles vão fazer com que nós venhamos a abrir nossos olhos, mais especificamente, para as dificuldades de aplicação da norma. Muitas vezes as normas elas vão entrar em contradição, e aí nós vamos ter que saber como resolver as contradições. Num primeiro momento, a resolução que é apresentada pelo Alex é muito parecida com a solução apresentada pelo Dworkin. Né? Então, a gente vai ter ali, no conflito de regras, a seleção de uma regra e o descarte de outra ou outras regras que eventualmente têm entrado em confronto. Num conflito regra-princípio, o princípio tem predominância, prevalência, porque ele é superior em hierarquia. E o conflito de princípios, ele estabelece de uma maneira talvez mais específica uma confrontação entre esferas, entre dimensões, que só pode ser resolvido por aquilo que ele vai chamar juízo de ponderação. Veja, a primeira coisa que a gente tem para entender esse juízo de ponderação é o conceito que ele dá de regra. A regra não é simplesmente aquilo que está acima. Perdão, conceito de princípio. O princípio não é simplesmente aquilo que está acima da regra. O princípio ele tem uma natureza própria. E a natureza do princípio envolve, num primeiro momento, a sua qualificação como mandamento de otimização. Tá? Então, o princípio é um mandamento de otimização. O que significa isso? Que quando um princípio é encaixado em um determinado caso, esse princípio ele vai servir para otimizar as relações apresentadas na aplicação da regra ao caso, na decisão do juiz, na situação que está sendo exposta. Tá? Por isso, o mandamento de otimização ela é um comandinho que determina a otimização das relações. Eu dei um exemplo numa das nossas sessões, emprestando o princípio da boa-fé, que aparece nos contratos como cláusula geral de boa-fé. Todo contrato, por que é cláusula geral? Cláusula geral é uma cláusula que todo contrato tem, mesmo que você não coloque, grosseiramente falando. Né? E quando você apresenta, por exemplo, quando eu sou contratado para fazer um serviço, a ideia é que eu faça esse serviço da melhor forma possível. Né? Eu não vá simplesmente cumprir tabela. Se contrata uma pessoa para pintar um muro, por exemplo, a ideia é que essa pessoa pinte esse muro da melhor forma que ela sabe pintá-lo. Não que ela pinte mais ou menos e diga, ó, está pintado e acabou-se. Né? Isso é a cláusula geral de boa-fé que exige. Né? Você tem que agir de boa-fé, você tem que tentar adimplir o contrato da melhor forma possível. Certo?
Essa cláusula geral, veja, se não houvesse cláusula geral de boa-fé, o mero adimplemento do contrato, só cumprir a tua obrigação já estava de bom tamanho, certo? Só que como a cláusula geral está presente, ela otimiza as relações e faz com que a gente tente desfrutar e conseguir delas o melhor possível, ok? Então é esse o esquema, é esse o lugar, é essa a situação que está em jogo. Por isso, o mandamento de otimização. Quando dois princípios entram em confronto, eles são, portanto, mandamentos de otimização. E para eu saber qual dos dois vai determinar como a relação deve acontecer, eu tenho três critérios internos ao juízo, à teoria do juízo de ponderação, quais sejam o critério da adequação, o critério da necessidade e o critério da proporcionalidade. O critério da adequação, ele determina basicamente, quando o julgador for tomar decisão, ele determina que o julgador pense se a medida que ele vai tomar é adequada à situação, quer dizer, se ela se acomoda à natureza da situação. Se o princípio, no caso, tem a ver com a situação que está sendo apresentada. Tá? A necessidade, enquanto critério, determina ou pergunta para o julgador se é necessário fazer o que o julgador vai fazer, se é necessário estabelecer a proteção daquele princípio naquela situação, né? Ou se é necessário estabelecer a proteção do princípio que o confronta. E proporcional significa se perguntar se a ação do julgador é proporcional à solicitação que está sendo feita e à resolução das circunstâncias conflitivas apresentadas. Tá? Então, ele tem que responder essas questões e dessa resposta ele vai obter o princípio adequado. Para saber qual o princípio, inclusive teceram esse comentário esses dias aí quando eu estava conversando, né? Como é que eu sei? Porque eu vou ter que aplicar isso para os dois princípios, né? De um lado eu aplico a adequação, necessidade e proporcionalidade, do outro lado também. Sim. E aí você faz uma pontuação. Num dos artigos dele, ele propõe uma gradação exponencial. As pessoas falaram, ah, faz de 1 a 5. Né? Então, vai de 1 a 5 o valor. Se você atingir o valor máximo, tipo, por exemplo, 5, e do outro lado, o outro princípio atingiu, sei lá, 3, né? Então vamos supor que seja intimidade contra a liberdade de expressão. A intimidade deu 5 em adequação e a liberdade de expressão deu 3. Né? Então ela ganhou nesse nível. Se há necessidade, então e assim vai, né? Você vai somando todos eles, tanto numa aplicação abstrata, quer dizer, só os princípios sem encaixe no caso, quanto numa aplicação concreta, os princípios já investidos naquela situação. O que acontece? Quando você faz essas perguntas, né, e quando o Alex se propõe isso, ele está tentando criar um esquema lógico que permita você mapear as decisões que são tomadas. A funcionalidade dele é, para mim, razoável. A matemática que ele coloca por trás disso não se justifica muito. Mas ele tem uma questão interessante, né? Essas 5 gradações não precisam ser só 5. Ele fala que à medida que você vai tornando os seus critérios mais complexos, você pode aumentá-los exponencialmente. Então você pode começar com, sei lá, 2 ou 3 níveis, né, de acerto, fraco, médio e forte, né? Mas de repente você pode passar para 9, né? E aí você pode subdividir esses níveis para você poder ter um refinamento na tua análise. Aí você vai de fraco a forte em 9 níveis ao invés de em 3. Né? E por aí vai. Né? Eu não vou entrar aqui em detalhes, isso vocês vão ver quando vocês estudarem constitucional, vocês vão ter talvez aí um pouco mais de detalhamento nessa teoria. Tá? E por fim, o núcleo do princípio. O que acontece com essa questão de núcleo do princípio? Na mentalidade do Alex, todo princípio tem um núcleo. E esse núcleo é a força definidora desse princípio, é aquilo que faz com que ele tenha validade universal, que faz com que ele se aplique a um sistema, é a razão para ele estar num sistema de direito, num ordenamento jurídico. O núcleo do princípio nunca pode ser atingido. Esse sim tem que ser protegido. A proteção mais grave é sempre a proteção para o núcleo do direito. No caso dos testemunhos de Jeová, por exemplo, eu disse para vocês, né? Se de um lado eu protejo a vida e proíbo todo mundo de fazer a sua escolha, quando eu estabeleço essa proibição, quando eu proíbo todo mundo de fazer a escolha, eu acabei de matar a possibilidade da liberdade de convicção. Se eu giro a questão e permito, as pessoas vão escolher. Alguns vão escolher perecer pelos seus princípios, outros vão escolher viver. Percebem? O que é melhor fazer, portanto? A melhor escolha nesse caso seria a que protege o núcleo do princípio da liberdade de convicção. Porque se eu inverto a situação e protejo sempre a vida, o núcleo dele foi automaticamente destruído e afastado dessa relação. Além do que, é só uma questão de tempo até eu conseguir atropelar tantas outras formas de liberdade de convicção por direito à vida e afastar essa liberdade de convicção no seu momento mais grave, no seu momento mais decisivo. Né? Então, é esse o tipo de meditação que atravessa a questão do juízo de ponderação no Alex. Tá?
Claro, isso aqui foi só um resumo, né, é um hiper resumo em cima de uma coisa que já tinha sido de alguma maneira resumida nas nossas discussões, mas está aí o cenário da teoria do Alex, beleza? Eu vou deixar vocês por aqui para vocês estudarem agora. Já na sequência eu apresento para vocês o Habermas e assim nós vamos seguindo até fechar com o Luhmann, beleza, galera? É isso aí, estudem bastante, Deus abençoe vocês e até mais.